Efeitos de um retiro. Glória a Deus, irmãos, Ele venceu a morte e não há mais o que temer. O nosso pior inimigo foi morto, a saber, a morte. Estamos falando sobre a morte da morte, e o nosso Cordeiro venceu esse pior inimigo, e por causa disso nós temos esperança, uma esperança viva, uma esperança que nos enche de expectativa para um futuro maravilhoso. Irmãos, nós estamos muito alegres, e não é só porque viemos de um retiro que certamente foi impactante e marcou a nossa história, e quem foi sabe do que eu estou falando. Talvez não tenha mais lágrimas por alguns bons dias aí, ou talvez tenha. Mas irmãos, fomos muito impactados com a presença do nosso Espírito Santo, com o mover dele, com o impacto que ele gerou em nossos corações. Mas o nosso maior motivo de alegria não é o retiro. Nosso maior motivo de alegria é o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, irmãos. Eu vou dar um parênteses aqui, porque eu estava pensando, talvez muitos não saibam o que significa isso. Eu vou falar hoje sobre as implicações disso, mas o que significa, por que Jesus precisou morrer e ressuscitar? Bem rapidamente, nós somos pecadores, e não há discussão, todo mundo reconhece que é pecador. Agora, se temos um juiz, que é Deus, e esse é o justo juiz, e ele não só reina, mas ele julga e julgará céus e terra, e nesse julgamento, no dia final, ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e diante de um julgamento, ou seja, nós seremos julgados. Agora, se somos pecadores, como vamos nos tornar, esse julgamento pode ser favorável a nós? Como que nós podemos nos livrar da condenação eterna junto aos bodes? Como? Bom, aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz porque é o que chamamos de morte substitutiva. A morte que deveria ser nossa foi para Ele. Isso significa que os nossos pecados, a nossa culpa foi colocada sobre Ele. Então é como que alguém assumir as consequências do nosso pecado. Foi Jesus. Agora, que consequências foram essas? A ira santa do Deus Pai foi colocada sobre o Deus Filho. Por isso que Ele morreu. Por isso que Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento, era como se Ele estivesse se deparando com a face da ira do Pai. Era a ira do Pai caindo sobre o Filho, por causa dos nossos pecados, e você sabe, Ele foi perfeito. Agora em sua perfeição, nós recebemos a sua justiça, e por isso nós, nesse julgamento final, já somos absolvidos. Agora, aí é que entra a ressurreição. O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, significa que aquele sacrifício fora aceito pelo Pai. Significa que, como que os animais eram sacrificados e fumaça desse sacrifício subia aos céus, o sacrifício do Filho, o Cordeiro Imaculado, essa fumaça, entre aspas, sobe aos céus, e o Pai aceita aquele sacrifício, e o fato dele aceitar esse sacrifício, faz com que ele ressuscite o próprio Filho, e isso significa que definitivamente, todos os nossos pecados foram perdoados. Então a ressurreição do Filho, significa que os nossos pecados já não mais têm poder sobre nós, significa que nós não precisamos mais temer a morte ou a condenação eterna, significa que não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, significa que antes éramos inimigos por causa do nosso pecado, agora porque Ele morreu e ressuscitou, nós somos seus amigos, os amigos de Deus, e mais, significa que se Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele diz que um dia Ele voltará vivo e fará com que nós, a sua igreja, ressuscitemos com Ele. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, aqueles que estão vivos vão ganhar um novo corpo, um corpo glorioso, e nós com Ele habitaremos os novos céus e a nova terra. Irmãos, essa é a realidade da ressurreição. Jesus morre, é sacrificado, e o Pai aceita aquele sacrifício, então não há mais condenação alguma para nós. Irmãos, que notícia maravilhosa, que notícia que revolucionou a humanidade, revolucionou as nossas vidas. Agora, quais as implicações práticas de Ele ter ressuscitado? Sobretudo quando olhamos para os encontros com Jesus. Vamos conhecer a história
de dois homens, e vamos falar sobre a ideia de queimar o coração. E é porque nesse retiro estamos falando sobre diferentes pessoas que tiveram encontros com Jesus, e o quanto esse encontro transformou vidas. Agora, alguns desses encontros que falamos no retiro aconteceram antes de Jesus ressuscitar, outros encontros foram depois, e naturalmente o nosso encontro com Ele é depois dele ressuscitar, porque vivemos nesse tempo. Agora, te pergunto, pelo que o seu coração queima? Quais as suas paixões? Pelo que você se move? Quando você se levanta da cama todos os dias, qual é a motivação que pulsa nas suas veias? Talvez alguns vão dizer ou entender: eu vivo pela minha esposa, eu me mato por ela se for necessário. A esposa pode dizer: a minha razão de viver é o meu marido. O pai pode dizer: a razão de viver é o meu filho. A avó pode dizer: não, é o meu neto. O empresário: não, é a minha empresa. O rico ou o pobre pode dizer: não, eu vivo pelo dinheiro. O atleta: não, o esporte é o que me move. Quando eu estou dormindo, eu só sonho surfando. Não, o que me move são as festas. Quando é segunda-feira, eu estou triste, esperando a festa de sexta, às vezes a de quinta. Como identificar as nossas paixões? Basta observar onde estão os seus pensamentos, para onde vai o seu dinheiro e com que você gasta o tempo. E vou repetir: como identificar as suas paixões? Onde estão os seus pensamentos, para onde vai o seu dinheiro e com que você gasta tempo. Isso vai dizer muito a respeito de quais são as suas paixões. Agora, você sabe onde eu estou querendo chegar. Agora, essa história trágica em Blumenau, aquele homem que fez essa barbárie, aquele homem tem alguma paixão. Seja a exposição de ser um grande criminoso, eu não sei o que move aquele homem. Agora, o que eu trago ele como exemplo para você observar até onde uma paixão pode levar um indivíduo. Por exemplo, um surfista que surfa as ondas de Nazaré. Você sabe, lá em Portugal, as ondas maiores do mundo. Um homem morreu há pouco tempo atrás, lá. O que leva um surfista com aquela paixão, e obviamente nada contra os surfistas, né? Porque eu sou um deles. Agora, o que leva um homem a arriscar a própria vida por conta de alguns segundos de adrenalina? Isso é a paixão. O que leva um esportista a gastar rios de dinheiro, por exemplo, corredores que precisam fazer maratonas todas do mundo. Ele faz a maratona de Berlim, ele faz a maratona de Nova York, de Boston, e ele gasta rios de dinheiro correndo. Não que correr não seja um bom esporte, mas percebe que nós normalmente colocamos como paixões coisas boas, lícitas, legais, que a gente precisa fazer, mas se a gente não se cuidar, a gente começa a colocar aquilo como a razão da nossa vida. De novo, você sabe onde eu estou querendo chegar, que a motivação que deve correr nas nossas veias deve ser Jesus. Por isso que nós escrevemos isso na parede: estamos construindo igrejas apaixonadas por Jesus. E nós vemos aqui na história que nós vamos ler aos poucos, dois homens a caminho de Emaús. Eles haviam andado com Jesus, mas estavam desanimados. Mas irmãos, Jesus já tinha ressuscitado. Hoje pela manhã aprendemos que Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena. Maria Madalena, aliás, viu a tumba vazia junto com outras mulheres. Pedro e João confirmaram a tumba vazia. Jesus aparece para Maria Madalena, e esses dois discípulos sabiam disso, mas eles estavam desanimados. E o texto que nós vamos ler está lá em Lucas capítulo 24, 13, a gente vai ler 2 versos para começar. Diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no dia que Jesus tinha ressuscitado e aparecido para Maria Madalena, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém.
e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, em que juntos, entoando louvores ao Senhor, não só sabemos que o Senhor está aqui, mas praticamente sentimos. Não que nos movemos pelo sentir, nos movemos por fé, mas nessa fé que nos movemos, o Senhor nos oportuniza experiências maravilhosas. Portanto, obrigado. Agora que a experiência seja uma experiência transformadora, ouvindo a Tua palavra, que é capaz de transformar corações. Aqui estamos nós, faz a Tua vontade em nome de Jesus. Pois bem, 2 discípulos que andaram com Jesus estavam fugindo de Jerusalém. Possivelmente, o texto não diz, mas possivelmente com medo, porque o mestre deles havia morrido. Eles estavam indo para uma vila chamada Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de distância. Claro, de carro seria muito rápido, mas naturalmente eles estavam indo provavelmente caminhando. E já entardecia, e naquele lugar, naquele tempo, o lugar não era muito pacífico, era perigoso andar à noite, não só por talvez roubos, mas animais, ou mesmo os problemas de caminhar à noite num lugar que obviamente não tinha iluminação pública. E esses homens conversavam sobre os últimos acontecimentos, conversaram sobre certamente tudo que viviam com Jesus e a tristeza deles de aparentemente tudo está acabando. O exercício que faremos hoje é olhar para essa história e conectar com as nossas histórias. Vamos aprender então as implicações de um encontro com Jesus ressurreto. E eu quero te perguntar, em qual estágio você está desses 3? Antes de um encontro com Jesus, você teve um encontro com Jesus, de repente nesse fim de semana, ou quem sabe hoje, ou você já vive uma vida pós-encontro com Jesus? Nossas vidas antes de Jesus, nós estávamos cegos. O texto diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Pense, fugindo de Jerusalém, os dois conversando sobre tudo que tinham visto, provavelmente estavam na multidão que foi alimentada por um milagre, provavelmente viram Jesus curando enfermos, viram Jesus ressuscitando mortos, provavelmente como vimos no retiro, ouviram seus ensinamentos, comeram com ele, viram ele partir o pão, mas, e a gente vai ver logo em seguida, que esses homens o viam apenas como um profeta. E aqui percebe que isso é porque os olhos deles estavam fechados, por algum motivo, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Eles estavam decepcionados. Coloque na situação deles. O mestre, aquele por quem eles esperavam grandiosas coisas, o cara tinha curado enfermos, ressuscitado mortos, mas havia sido julgado, condenado e morto na cruz. O método mais humilhante, o método usado para aniquilar a vida de criminosos. Eles estavam altamente decepcionados. Jesus aparece para eles, mas o texto nos diz, eles estavam impedidos de reconhecer, porque como que os olhos deles tivessem escamas. Agora eu já conecto com a nossa história. Em algum momento das nossas vidas, nós estávamos cegos. Esses homens conheciam Jesus, viveram com Jesus, mas vamos ver que eles achavam que ele era apenas um profeta. Assim como a gente ouvia sobre Jesus, e a gente pensava o quê? Jesus era um revolucionário, um grande personagem na história, o Filho de Deus, o Filho de Maria. Pensávamos uma série de coisas a respeito dele e acreditávamos em sua existência, mas em alguma medida ainda estávamos cegos. Mas irmãos, Jesus já estava perto da gente. Eu lembro das minhas histórias no passado, e eu hoje consigo enxergar Jesus me poupando, Jesus me protegendo. Em alguma medida a graça de Cristo estava sobre as nossas vidas, antes mesmo de nós enxergarmos Ele aos nossos lados. Sabe aquela historinha de que você vê 4 pegadas na areia, e de repente você só vê 2, e aí você conversa com Jesus, Jesus, na hora que eu mais precisei,
Aí Jesus diz, não, nessa hora que só tinha 2 pegadas, era eu te segurando no colo. É mais ou menos isso. Parece que Jesus não estava lá, não, mas Jesus está lá, sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando e norteando as nossas vidas, ainda que não sabíamos, ainda que não enxergávamos. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, cheio de preconceito, botei os meus pés naquele lugar, e isso faz mais de 10 anos, e eu confesso que eu não senti nada. Eu acreditei em nada do que aquele pastor falava. E depois eu falei para ele, olha pastor, eu não acredito em nada que o senhor fala, mas tem uma coisa interessante, é bom estar aqui. Eu vejo as pessoas do meu lado, nossa, elas cantam tão fervorosas. E para mim, na época espírita, Deus era uma energia. Tudo é vibração de moléculas, Deus é uma vibração. Sei lá em que frequência, mas era isso que eu pensava. Algo muito etéreo, e de repente eu vi as pessoas do meu lado, como se Jesus estivesse do lado delas. Eu entendi que Jesus de fato estava do lado delas, e eu comecei a perceber que, opa, eu acho que Jesus pode estar perto da gente, mas eu não estava sentindo, eu estava em outra vibe, eu não via, não sentia, e eu me conecto com você nesse momento, talvez, que durante nós aqui cantando, olhando para o lado, alguém talvez chorando, levantando os braços e talvez gritando alguma palavra, você diz, que cara louco, mas essa loucura é interessante, que cara estranho, mas no mínimo você se pergunta, por que ele é louco assim? Que loucura é essa que ele tem? Então, tudo bem se você não sentiu, tudo bem se você sequer concorda com o que eu estou falando ou vou falar, eu já estive no seu lugar, eu sei o que é isso. O conselho que eu te dou é, persista. Eu jamais imaginei me tornar pastor, disse no retiro. A última coisa que eu gostaria de ser era pastor, a penúltima era crente, e Deus deu justamente as coisas que eu não queria. Então, te prepare. Eu procurava algo certamente, para preencher o meu coração, como talvez você esteja procurando, e eu encontrei em Jesus. Pois bem, estávamos cegos antes de encontrar Jesus, assim era eu, mas também estávamos tristes e sem esperança. O verso 17 diz assim, então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus perguntando para os caras, e eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Pensa, o cara, cego é pouco, o cara, pô cara, tu não sabe o que aconteceu? A gente está vindo de Jerusalém, tu estava lá, onde é que tu está? Não viu no Instagram? Pedro, não conhece Pedro? O cara pregou uma selfie lá na cruz, mas no fim ele negou, está sabendo? Ele quis mostrar que ele nunca desistiria, e na hora que o calo apertou, ele vazou, inclusive ele apagou a postagem, eu vi, e assim estava Cleopas e o seu parceiro dizendo, não viu, não sabe o que aconteceu, e ele lhes perguntou, do que se trata? Se fazendo de bobo, é claro. Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Os homens estavam tristes, decepcionados, eles esperavam que Jesus fosse apenas um grande profeta, e eles sabiam, reconheciam que era poderoso em obras e palavras, mas eles achavam que Jesus ia libertá-los do domínio romano. Lembra? Os judeus estavam sob domínio do Império Romano, pagavam altas taxas, altos impostos, eram de certa forma oprimidos e não tinham toda a liberdade que poderiam ter, governando a si próprios, e eles esperavam então que Jesus fosse ser o grande libertador de Israel, mas aquele grande possível libertador morreu de forma humilhante, morto numa cruz. Aqueles homens conheciam o Antigo Testamento, e eles ouviram Jesus em diversos momentos de ensinamento, mas eles não haviam entendido, por isso, decepcionados, voltavam para a sua vila, para a vila de Emaús. Irmãos,
Aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus são tristes, não têm esperança. Para essas pessoas, a vida não faz sentido. Acham que a vida nada mais é do que um acumulado de células que sofreu diversas mutações ao longo dos milênios, transformando a gente nisso. E acha que disso nós vamos para o pó e aí acabou. Agora, de fato, viver desse jeito, a vida não faz sentido. Aliás, isso sequer é viver, isso é sobreviver. E por causa disso, muitos de nós carregam carências emocionais nos seus corações. E por causa dessas carências emocionais, no passado, e talvez seja a sua realidade hoje, nós buscávamos preencher esse vazio. E de diversas formas o fazíamos. Festas, dinheiro, sucesso, viagens, compra. Irmãos, há um senso, por exemplo, de comprar coisas, um senso de renascimento, sabia? Quando você compra algo novo, é como se você estivesse dando um novo sentido para a sua vida. Em especial, uma coisa que é muito importante para você. Você compra um celular novo, você mexe nele em todas as funcionalidades, você compra um carro novo, lê um manual de cabo a rabo, os homens, é claro, e aquilo enche os seus olhos, você aperta em todos os botões para ver tudo que funciona, dá uma volta na quadra, sai do carro, aperta o alarme, abre, fecha, vê, lustra, durante 1 ou 2 semanas. Depois aquele carro já começa a fazer um barulho chato. Depois você vê o carro do outro, nossa, esse sim é bom. Irmãos, isso é com carro, isso é com festa, isso é com droga, isso é com álcool, isso é com viagem, isso é com qualquer tentativa de preencher as nossas frustrações e os nossos vazios. Essa é a realidade de todas as pessoas antes do encontro com Jesus, e talvez você esteja nesse lugar. E talvez você esteja no caminho de Emaús. Hernandes diz que o caminho de Emaús é o caminho da desistência, do discipulado, dos sonhos desfeitos, da esperança morta. É o caminho da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. Talvez você esteja nesse caminho. Talvez você esteja desanimado, seja qual for o motivo. Vazio, triste e sem esperança. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A ressurreição do nosso Salvador renova as nossas esperanças. Aliás, é a causa das nossas esperanças. É porque Ele ressurgiu dentre os mortos, que com Ele também ressuscitaremos, que com Ele habitaremos céus e terra. E é isso que deve nos motivar, sabendo que em vida aqui ganhamos vida espiritual, mas na eternidade ganharemos a vida eterna. Isso deve nos encorajar, olhando para a ressurreição, não como uma oportunidade para comer ovos de Páscoa, ainda que eu goste, mas como uma oportunidade de enchermos o nosso coração de esperança, porque Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O meu Salvador, o meu Redentor, venceu o pior inimigo. E por causa disso, nos enchemos de esperança. E aqueles então, que têm um encontro com Ele, têm a sua alegria preenchida o seu coração. Outro ponto é que nós não acreditávamos nos testemunhos das pessoas. Nós conversávamos com pessoas transformadas, ou com experiências com Jesus, não, para, isso não é verdade. Ou, pouco importa a tua experiência. E assim, eles tratavam experiências dos irmãos. 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Aquelas mulheres viram um anjo, pegou o anjo. Qual é o teu nome? Meu nome é Decanto. Decantio. Essa, desculpa, é a piada interna do retiro. Madalena viu Decantio.
Ele se apresentou a ela. Depois Madalena viu Jesus, que disse: bom dia. Madalena viu o anjo e viu Jesus. Depois o próprio Pedro e João viram um túmulo vazio, e eles contaram essa história para esses dois caras, e eles provavelmente não acreditaram. Eles disseram: olha, até uma coisa impressionante aconteceu, mas sei lá, eu não vi. E como Tomé, muitas vezes precisamos ver para crer. Tomé disse: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei que ele ressuscitou. Assim estamos nós muitas vezes. Eu só ouvi que o Bruno falou que ressuscitou, eu preciso tocar. Te prepare. Então, o próprio Jesus disse a Tomé: bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus estava ali. Irmãos, bem-aventurados são aqueles que não precisam ver Jesus, sequer precisam ter experiências sobrenaturais, simplesmente pela fé abraçam essa verdade. Estávamos cegos, sim, e cheios de preconceito, como eu estava. Talvez seja esse você. Agora, te faço uma pergunta: o que motiva um grupo de pessoas a se retirar a um lugar que não é tão confortável como as nossas casas, para gastar tempo cantando e ouvindo palestras, pregações? Tem algo por aí, algo que motiva essas pessoas. E ninguém ganhou dinheiro lá, pelo contrário, pagaram pelos serviços. O que motiva alguém a abrir mão da sua carreira para ser um missionário e viver no Afeganistão, correndo risco de morte, para espalhar o nome de Cristo? O que leva, irmãos? Aquelas pessoas que têm um encontro com Jesus fazem loucuras. Pedro antes estava com medo, depois que ele teve um encontro com Jesus ressurreto, o medo acabou. Ele estava ousadamente pregando para aqueles que haviam matado Jesus, dizendo: vocês mataram Jesus, vocês mataram o Mestre, vocês mataram o Filho de Deus. Que ousadia era essa? A ousadia vinha do fato dele ter se encontrado com Jesus ressurreto. É sobre encontros com Jesus, irmãos. Nós também no passado não conhecíamos a verdade. Verso 18. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como eu disse, eles achavam que Jesus era um profeta, um líder político que restauraria o poder judaico naquele lugar. Aqueles homens não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles homens não identificaram que Jesus era o que Paulo diz, a expressão exata do ser de Deus. Eles não se ligaram que Jesus havia morrido em benefício de pecadores. Eles não tinham se ligado que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. E Jesus chama eles de insensatos. Assim éramos nós, insensatos. Conhecíamos, muitos de nós fizeram catequese, como eu fiz, primeira comunhão, crisma, pós-crisma, pós-pós-crisma e outras coisas, e nós acreditávamos em Jesus, nós críamos em Deus, mas nunca tínhamos tido um encontro com Ele. Mas irmãos, acreditar em Jesus, até os demônios creem, tremem de medo, como a Bíblia diz. O ponto não é sobre acreditar, o ponto é sobre conhecer, concordar e confiar. Você conhece Jesus, você concorda com essa história de que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você confia de que essa história é verdadeira, e você confia a sua vida a Ele. Ele passa a ser o seu dono, o seu Senhor. E nós fugíamos do propósito, como esses homens, que eles deveriam ter ficado em Jerusalém, eles foram para Emaús, para a vila provavelmente onde era a casa deles,
eles estavam abandonando a missão de Jesus. Afinal de contas, o mestre tinha morrido. Qual o sentido de ficar? O mestre morreu, vamos vazar. Vamos para casa antes que alguém nos mate também. Irmãos, a vida sem um encontro com Jesus ressurreto é uma vida sem sentido mesmo, que basicamente vive entre prazeres e dores, busca por prazeres e fuga de sofrimento. Essa é a vida da maioria, da imensa maioria da população brasileira, em busca de prazeres e fuga de sofrimento. Fujo dos problemas e vou ao encontro dos prazeres. Por quê? Porque são pessoas que ainda não encontraram um sentido para suas vidas, uma vida vazia e triste, sem propósito algum. Mas eu repito, Ele ressuscitou, e por causa disso existe esperança de um sentido para a vida. E o sentido das nossas vidas agora, como temos visto em Atos, é sermos suas testemunhas em todos os lugares. Abre parênteses, estamos na série de Atos dos Apóstolos, mas vamos permear essa série com temas muito práticos a respeito de como sermos testemunhas de Jesus em diferentes áreas. Por exemplo, você casado, divorciado ou solteiro, ou seja, todos, viúvo também, estarão no domingo que vem, aprendendo sobre casamento. Como devemos ser testemunhas de Jesus no nosso casamento? Quem ainda não está casado vai se preparar, vai aprender a até não só a se portar, mas encontrar uma pessoa que pense desse jeito. Então, ao longo da série de Atos, a gente vai pincelar temas práticos de como sermos testemunhas de Jesus, domingo que vem, no casamento. Pois bem, porque o nosso foco de vida é buscar a glória de Jesus em todos os lugares, em todos os momentos. Beleza, vimos a vida antes do encontro com Jesus, agora a gente vai ver o encontro com Jesus. Como foi o nosso encontro? Aliás, como foi o encontro deles? Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus então fez menção de passar adiante. Eu vou seguir no meu caminho. Mas eles convenceram ele de ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Como eu disse, viajar à noite era perigoso. Jesus então, como quem não quer nada, eu vou seguir meu caminho aqui à frente. E eles disseram, não, é perigoso caminhar sozinho à noite, já está tarde, entra na nossa casa que a gente quer te servir. E eles serviram a mesa. Agora é interessante, e não sabemos o porquê, mas Jesus, quando parte o pão, significa que ele fez as vezes de anfitrião. Naquele momento ele se tornou anfitrião daquela situação. Ele partiu o pão, ele fez o papel daquele que estava convidando os seus convidados. E ao Jesus partir o pão, os olhos daqueles homens foram abertos. Talvez porque reconheciam as mãos de Jesus partindo o pão em outras ocasiões. Talvez porque foi um milagre naquele instante, como de fato foi, enfim, e a gente não vai conjecturar, o ponto é que os olhos deles foram abertos. Agora vemos a soberania de Deus nisso, porque Jesus que os encontrou, aliás, aqueles homens estavam fugindo, e nós vemos que quem é que nos encontra? Nós encontramos Jesus ou Ele nos encontra? É Ele que vem ao nosso encontro. Mas ao mesmo tempo, vemos a responsabilidade daqueles homens. Ao longo daquela conversa, Jesus veio explicando as coisas do Antigo Testamento que apontavam para ele, e ele naturalmente então foi falando, e por meio dessa fala eles foram entendendo. Isso é o que nós chamamos de meio de graça. O meio de graça, ou os meios de graça, são os meios pelos quais Deus derrama graça ao seu povo, e faz as escamas caírem, faz o povo enxergar. E Deus então, naquele instante, por meio do seu Filho, usou de um meio de graça, a pregação, para vivificar aqueles homens. É o que Ele faz hoje. Por meio da minha vida, por meio desse meio de graça que é a pregação, vocês recebem a palavra e começam a alimentar os seus corações. Aqueles homens tiveram seus olhos abertos. E aí que está o que nós chamamos de responsabilidade humana, que é o plano, que Hendrickson diz, o plano que Deus tem para a nossa vida não suprime as decisões da nossa parte. Ou seja, se Deus é soberano,
ao mesmo tempo nós somos responsáveis sobre nossas escolhas. Você está aqui porque Deus trouxe, porque Paulo diz, é Deus que opera em vós, o querer e o efetuar, mas você disse, eu vou. Você teve a sua responsabilidade de se submeter a esse meio de graça. Os meus olhos foram abertos num retiro, quando eu não queria ir, e ela disse, você vai, e eu disse, eu vou, e ali fui, me submeti àquele meio de graça, e os meus olhos se abriram, tive um encontro com Jesus. Glória a Deus porque você está aqui, porque você se submeteu ao meio de graça da adoração em comunidade, da oração em comunidade, porque aqui oramos, e da pregação. Você está fazendo a sua responsabilidade em dizer, Senhor, eis-me aqui. E aqueles homens então repartiu o pão, e aqueles homens enxergaram quem era aquele mestre. Agora, irmãos, eu quero falar sobre o poder do partir do pão, o poder da comunhão. Quando nos sentamos à mesa, com Jesus ao nosso lado, em torno de uma refeição, em torno daquilo que Jesus nos proporciona, nós temos um momento de intimidade e transparência. E naquela intimidade e transparência, eles enxergaram Jesus. E é o que nós vemos quando nós estamos em torno da mesa. Quando nós fazemos isso em nome de Jesus, quando partilhamos um pão, ou quem sabe uma picanha, ou seja lá o que for, nós partimos uns com os outros, com Jesus assentado à mesa, e nessa comunhão a palavra diz que Deus ordena bênçãos. Mas perceba que há necessidade de uma intencionalidade. Então, eu intencionalmente busco intimidade com o Musta. Eu não o conheço. Eu só o conheço de ouvir falar. Eu digo, Musta, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, vamos sair do culto e comer um x-salada, 2, 3 de repente, vamos estar junto. Intencionalmente eu busco um Musta. Agora, essa intencionalidade de intimidade, gradativamente gera confiança. A gente todo domingo sai para comer x-salada, e aí a gente vai confiando um no outro, a gente vai sendo o quê? Amigo. E dentro dessa confiança, vai gerando mais intimidade e transparência. Eu vou vendo, cara, eu confio nele, eu posso abrir o meu coração para ele, e a gente vai sendo transparente um com o outro, e essa transparência gera mais intimidade, e mais intimidade gera mais confiança, e mais confiança gera mais transparência, e a gente entra num ciclo virtuoso, mas que começou com uma intencionalidade, que começou com uma intimidade intencional, e o resultado? Somos amigos, profundamente parceiros na missão de Cristo, temos vida em vida, uma amizade sólida, e eu tenho plena convicção, de que se o Musta tiver, ou melhor, se eu tiver com o pneu furado, na BR-101, lá em São Paulo, eu digo, Musta, tem como me ajudar? Ele vai dizer, liga para o teu seguro. Não, o meu seguro não alcança São Paulo. Tá bom, estou indo. Essa é a ideia, claro, né? Por que não ligar para o seguro primeiro? Mas o ponto, irmãos, brincadeiras à parte, é que amizades sólidas e profundas não tem preço. Tudo começou com uma intencionalidade de eu dizendo para ele, Musta, vamos tomar um café? Aqui eu quero encorajar novamente a ideia dos mini-grupos. Mini-grupos são grupos de 3 a 4 pessoas, só homens ou só mulheres, que intencionalmente você procura, para ter um ambiente de intimidade, confiança e transparência, para você abrir o seu coração, fazer amizades sólidas, e ali ter um lugar de segurança, que você pode sem medo compartilhar sonhos, dificuldades, medos e até pecados. Intencionalmente, procure essas pessoas. Não tem um sistema pronto, tá? Não tem um facilitador, não tem mapa. Procure. Chame alguém que você conhece, ou chame para tomar um café, e de repente em oração você busca, Senhor, quem é que pode ser do meu mini grupo? Enfim, faça parte. Quando encontramos com Jesus, vimos que o nosso coração queimou por Ele, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, é isso que acontece, quando a gente se submete aos meios de graça, culto, oração, pregação, adoração em comunidade, comunhão, o nosso coração é aquecido. Foi isso que a gente viveu no retiro, uma enxurrada, uma overdose de meios de graça, por isso que a galera está assim,
brilhando. Porque tivemos comunhão profunda, tivemos adoração genuína, tivemos pregação bíblica, oração ardente, enfim, foi maravilhoso. Mas tudo bem, passou o retiro, agora você pode também buscar esses meios de graça e fazer o seu coração arder. Hernandes diz: quando temos comunhão com Jesus, nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. O vento do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo, reacendendo as brasas do zelo em nosso coração. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual e o marasmo. Então, estar na casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é prazer, andar com Jesus é o sentido da vida. Quando o nosso coração arde, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito Santo. Nós estávamos frios, sem comunhão com Jesus. A teologia não resolve o nosso problema, o ativismo não resolve o nosso problema. Estudamos teologia, sim, é maravilhoso. Servimos o mundo lá fora, sim, é maravilhoso. Mas nada como a comunhão com Jesus. É nessa comunhão que o nosso coração arde. Agora, se existe uma vida vertical, existe uma contrapartida de uma vida horizontal. Se eu tenho uma vida de fervor com Jesus e o meu coração ardendo, eu vou buscar ter comunhão com a igreja. Por quê? Quem quer comunhão com o noivo e não quer comunhão com a noiva? Quem quer comunhão com o cabeça e não quer comunhão com o corpo? Muitas vezes nós dizemos: não, a igreja não me interessa, instituições não me interessam, eu me decepcionei com pastores, com líderes, com irmãos. Mas o problema é que essas pessoas não entendem que querem Jesus, mas não querem a sua noiva. Imagine você, convidado por um jantar, e aí a pessoa diz: desculpa, Musta e Grazi, vou usar vocês. Eu digo: Musta, vamos jantar lá em casa, cara. Bora, vamos, demorou. Só uma coisa, cara, a gente não gosta da Grazi. Vem só tu. A Lela já está ali: ai não, a gente gosta. Calma, amor, é só uma brincadeira. Então, irmãos, não existe. Imagina Jesus: não, Jesus, faça parte da minha vida, mas não me venha com a tua noiva. Ela eu não suporto. Ela só me decepciona. Irmãos, não existe. Vida com Jesus é vida com a igreja. Agora, sabendo que o noivo é perfeito, a noiva não. E irmãos, saiba que de se desconectar da igreja vai fazer o seu coração esfriar, como uma brasa tirada do fogo. O seu coração, quando você vive em comunidade, ele permanece ardente, porque a chama do Espírito Santo, ela é fortalecida nessa vida em comunidade. Pois bem, uma vida antes de Jesus, fria, sem esperança, desanimado, um encontro com Jesus que faz os nossos olhos abrirem, o nosso coração ficar em chamas, e então as nossas vidas são transformadas após o encontro com Jesus. Verso 33, e é o último ponto. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Cegos, tristes, sem esperança, sem propósito, apáticos, frios, desanimados, sem esperança alguma. Agora, com os olhos abertos, a esperança havia voltado, a vida fazia sentido, o coração ardendo em chamas, sem medo da morte. Eles iriam espalhar o evangelho, custe o que custasse, irmãos. Eles enfrentaram a noite, porque lembra, Jesus não segue a viagem, é perigoso. Eles não estavam nem aí. Jesus desapareceu da vista deles. Eles diziam: por acaso o nosso coração não ardia? É Ele, vamos correr de volta para Jerusalém, vamos de volta ao nosso grupo. E aí aprendemos a respeito do senso de pertencimento. Saíram de Jerusalém decepcionados, saíram tristes, deixaram a missão de Jesus, os olhos abertos, voltaram correndo, 10 quilômetros, provavelmente as corridas de 10 quilômetros nasceram aí, ainda que à noite, eles foram para compartilhar tudo que viram, porque irmãos, aqueles que têm os olhos abertos, querem estar com a comunidade, aqueles que estão com os corações em chamas, querem serem mais incendiados com a chama do outro, e querem partilhar essa chama, porque deixa eu te contar um segredo, quando uma vela acesa acende uma vela apagada, ela não perde a própria chama.
E nós então nos incendiamos uns aos outros, e hoje, fervilhandos de amor e ardor pelo Espírito Santo, vamos buscar aqueles que estão lá fora perdidos, com a chama apagada. Mas perceba que houve intencionalidade daqueles homens, eles não ficaram parados. E por fim eles encontraram não só um senso de pertencimento a um grupo, mas um senso de propósito. Eles tinham desistido da missão de ser testemunha de Jesus. O reencontro que acendeu a chama veio para eles um senso de urgência. Vamos espalhar a notícia, porque Jesus venceu a morte, existe esperança, a vida faz sentido, a vida pode ser mais leve, a vida pode ser mais alegre, a vida pode ter mais esperança e fervor no coração. Irmãos, é sobre esse propósito que nós vivemos, porque nós encontramos uma paixão que nos move. Lembra que eu perguntei para você no início? Qual é a paixão que te move? A nossa paixão é Jesus Cristo ressurreto, porque nós vivemos por algo maior do que nós mesmos. A nossa vida diz respeito a glorificar Jesus. Acordamos todas as manhãs pensando: qual vai ser o meu plano hoje? Dominar o mundo? Não, fazer o nome de Jesus conhecido e glorificado. E todas as noites cutuco na lela: e aí, amor, qual é o plano de amanhã? O nosso plano amanhã é fazer Jesus conhecido e glorificado em todos os lugares. Então, irmãos, espalhe essa mensagem: Jesus vive. E concluo dizendo que antes do encontro com Jesus, tristes e sem esperança, a banda pode subir, vida vazia e sem sentido, mas encontramos Jesus e tudo mudou. Os nossos olhos foram abertos, o nosso coração ardendo em chamas, e o impacto das nossas vidas gera transformação genuína e prática. Talvez você esteja desanimado, sem esperança, sem expectativa, talvez você tenha desistido da missão com Cristo, mas nessa noite, Jesus te encontra no caminho em direção a Emaús. Nessa noite, você tem um encontro definitivo com Cristo, e não vai ser você que vai convidar Ele para entrar, Ele te convida à mesa, Ele te convida a cear. Não deixe de cear com a gente, porque vamos nos assentar à mesa com Cristo. Ele vai partilhar o pão, e os seus olhos vão ser abertos, Ele vai partilhar o pão, e o seu coração vai arder em chamas. Portanto, assuma a responsabilidade de simplesmente se permitir estar com a gente nisso. Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque em um momento o Senhor nos encontrou. Obrigado porque a nossa vida foi transformada, os nossos olhos foram abertos e o nosso coração ardeu em chamas pelo Senhor. Espírito Santo, eu peço para que aqueles que porventura não receberam a chama do Teu Espírito ainda, que nessa noite venham receber. Aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, que eles venham a ter esse encontro genuíno e pleno, e tenham suas vidas transformadas. Espírito Santo, assim como aqueles que porventura já tiveram um encontro com Cristo, mas andam vazios, andam fracos espiritualmente, com a chama apagada, que essa noite seja o momento dessa chama ser novamente reacesa. Espírito Santo, nós estamos aqui para sermos impactados pela Tua presença, e juntos nos juntaremos cada vez mais para espalharmos a mensagem de que Jesus vive. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos adorar.